Queridos, bom dia. Oi, Ana. A sala do MP? O MP liberada também, queridos. Boa aula lá com a Ana. Vocês estão surpresos, né? Eu aqui. Vocês não estão? Vocês não estão surpresos, não? Quando eu recebi a notícia do pastor. Misericórdia, Senhor. Aí, hoje de manhã eu estava acabando os estudos, né? Aí Júlia perguntou, pai, tu está nervoso? Eu digo, não, só estou em pânico. Estou ouvindo aqui o meu coração. Mas que Deus possa ser glorificado nessa manhã. Vamos aprender juntos, né? Eu digo sempre que quem ensina termina aprendendo mais. É uma das formas que as pessoas falam, né? A forma de aprender é lendo, é ouvindo, mas quem ensina também tem a tendência de aprender um pouco mais. E eu queria situar toda a igreja, já que a aula seria para adolescentes, de que o tema do nosso trimestre. O nosso trimestre é esse aqui, tá? Vamos... Som, ok. Som, teste. Bota só um pouquinho de grave, tira o médio. Ó, nossa lição é você consegue mudar, tá? É a lição do trimestre dos adolescentes. E isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Você consegue mudar, não é você consegue mudar, não. Você consegue mudar. E coincidentemente, ou propositalmente, todos os títulos da lição são perguntas. Por que você quer mudar? Como você vai mudar? Como Deus conduz sua mudança? Que verdades você precisa assumir? Que verdades sobre Deus mudam a sua vida? São essas perguntas que a gente está tratando domingo a domingo com professores diferentes. Hoje, a gente vai tratar da seguinte pergunta. Quais desejos te afastam de Deus? Quais desejos te afastam de Deus? A gente acha que, por uma aparência, aquilo ali é bom. Mas aquele desejo, aquela vontade pode te afastar de Deus. E nessa aula de hoje a gente vai tentar identificar esses desejos e tentar tratá-los, tá? Tá chegando o final de ano, né? E tem sempre aquela brincadeira do amigo secreto, né? E com certeza você já participou, né, do amigo secreto, onde você pega o presente, né? Segura o presente e os próximos vão ter o direito de trocar o presente. Não é isso? E aí você vai lá, escolhe o presente, normalmente um presente muito bem vistoso, com uma embalagem bonita, e na pegadinha, a gente coloca uma embalagem bem bonita e um presente bem fraquinho. Às vezes uma nota de R$2, já vi amigo secreto desse jeito. E as embalagens mais simples são aqueles que têm, vamos dizer assim, os presentes mais valiosos, vamos dizer assim. Na nossa vida, às vezes acontece isso também. A gente tem um desejo de ter algo bom, mas que no final não nos leva, vamos dizer, para onde queríamos. E aí, a gente precisa saber identificar que tipos de desejos nos levam para longe ou para perto de Deus. Pode ser muito até fácil, né? Na teoria é fácil, mas na prática você vai ver que não é tão simples assim. Queria que você abrisse aí em Atos, a gente fazer uma primeira meditação, vamos dizer assim, sobre arrependimento. Abram aí em Atos 3:19. Atos 3:19 diz: Arrependei-vos, pois,
e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ah, cancelados. Você está vendo que a Bíblia, com a cultura de cancelamento hoje em dia, né, os influencers da vida, todo mundo tem medo de ser cancelado, né? Mas olha só que a Bíblia já tratava de cancelamento aqui. E a minha pergunta é, porque com os adolescentes, se eu for dar aula, como eu estou dando aula aqui agora, a aula vai durar 15 minutos. Eu queria que vocês participassem. O que é arrependimento? Por meninos, o que é arrependimento? Ou deixa eu facilitar para vocês. O que é arrependimento? Qual a diferença de arrependimento para remorso? Pensa, pode responder. A igreja também, tá? Qual a diferença de arrependimento para remorso? Arrependimento, você não faz mais e deixa. Remorso você pode repetir algumas vezes, né? Mas perceba que é o seguinte, você já se arrependeu de alguma coisa que você fez e voltou a fazer? A nossa vida com Deus é essa coisa de se arrepender e voltar. Se arrepender e voltar. A nossa vida cristã é exatamente essa. Você vai, a Bíblia fala, né, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E aí tem gente que fica, não, peca, pede perdão, é fácil. Peca, pede perdão, peca, pede perdão. É assim, mas isso não é uma prática nas nossas vidas. De fato, o arrependimento é um desvio de rota. Se eu estou dessa forma e me arrependi de estar indo para cá, então eu vou desviar totalmente a rota e tentar não voltar para aquela rota inicial. Porque se você vê a sua vida, você vai se arrepender várias vezes. Né? Você vai errar muitas vezes nos mesmos erros, nos mesmos pecados. E Deus está pronto para nos perdoar. O mistério da graça do Senhor é essa. É que Ele está pronto sempre para perdoar. Vai ser uma prática? Não. Mas o arrependimento é diferente do remorso. Porque o remorso você, tudo bem, eu podia ter feito daquela forma tal. A tendência é que você, de fato, saia de uma rota e recalcule a sua rota. Certo? Primeiro, a gente fala sobre a questão do arrependimento. Existem algumas perguntas que a lição traz para nós, é que, será que estamos escolhendo nossos desejos que realmente levam para Deus, ou estamos nos deixando enganar por aquilo que apenas parece bom? Hoje a gente vai aprender exatamente a identificar esses desejos, como eu falei. Aparentemente a gente acha que aquilo que eu estou desejando é bom para mim. Mas analisando espiritualmente, biblicamente, será que aquilo ali está me levando para aquilo que eu desejo está me levando para próximo de Deus? E a figura que a lição nos dá é a figura de um jardim. Essa semana, eu e meu cunhado, a gente fez um empreendimento lá nas Malvinas. Construímos tal, e eu fiquei responsável por colocar as plantas lá. Coloquei as plantas e as plantas não nasciam. Rapaz, será que é algum adubo? Aí a moça que me vendeu, eu digo, olha, bote água. Essa planta é de sol, mas ela precisa de muita água. Aí toda vez quando olha só, eu moro no Alto Branco. Toda vez quando eu vou a alguma coisa lá nas Malvinas, eu me lembro de voltar e regar as plantas. E aí elas, de fato, começaram a nascer. Tá bonito lá a parte inicial lá da construção. Só que aí eu notei também que estava dando muito mato. O mato estava cobrindo assim, com força, sabe? Muito mais mato do que as próprias plantas. E aí eu disse, rapaz, eu vou botar veneno. Aí coloquei veneno no mato, pegou nas plantas. As plantas começaram a morrer também. Aí eu digo, meu Senhor, e agora? O que eu vou fazer? A moral da história é que pense o seu coração, a sua vida como um jardim. As plantas, as flores são os bons desejos, os desejos que lhe levam para próximo do Senhor. O mato, as ervas daninhas, são os desejos que você
não deveria ter. São os desejos que lhe levam para longe de Deus. Então, imagina essa cena na tua cabeça em relação ao jardim que a gente vai falar sobre ela mais tarde, tá? A gente tem que ver o seguinte, que as nossas intenções, os nossos desejos, como falam, eles têm que ser menores. Deus tem que ser maior que os nossos desejos, Deus tem que ser melhor que os nossos desejos. E aí, queria pegar aqui o link, para a gente... Qual o perigo dos desejos? Acabei de falar isso. Pensa no presente, pensa no jardim, e o que é que a gente precisa identificar nos desejos? Vamos tentar uma questão prática, principalmente por meninos adolescentes. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ver, identificar, é que esse desejo que eu quero me aproxima ou me afasta de Deus? Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Hoje em dia, com a cultura das redes sociais, a ostentação tem sido... É uma tônica, né? Todo mundo quer mostrar, principalmente, as coisas que eles ganham, né? ou eles estão em vantagem, vamos dizer assim. E a gente sabe que as derrotas ninguém quer mostrar. Às vezes, o desejo de ser alguém ou ter alguma coisa e mostrar para os outros, isso pode te levar para perto de Deus ou para longe de Deus? Talvez isso seja um termômetro, que a gente possa pensar no que a gente está desejando. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, esse desejo me aproxima ou me afasta de Deus? Exemplo, se eu quero ter amigos, sei lá, na escola, e eu sei que esses amigos são a turma da pesada, o pessoal que realmente não está ligando para, de repente, para estudar, tal, mas eu queria ter esses amigos, certo? Queria me aproximar deles para que eu tivesse com a turma. Esse desejo, será que vai te afastar ou vai te aproximar de Deus? Será que as pessoas que estão solteiras, será que um namorado ou namorada fora da igreja... Não, eu acho que se eu levar para a igreja, pode ser que vá facilitar. Não é um relacionamento. Eu vou evangelizar. É uma forma que eu tenho de evangelizar, de mostrar Cristo para a pessoa que eu vou me relacionar. Não é? Mas deixa que será? Será que isso não pode pode tornar o contrário? Será que você não pode sair da igreja? O fato é que você tem que ter sabedoria para não pagar para ver. Eu acho melhor você parar, recalcular a rota antes de que você lá na frente, você se arrebente, vamos dizer assim. Então, como é que eu posso identificar? O que é que está tirando o teu sono? O que você está pensando sempre, junto com o seu travesseiro, do que você precisa ou do que você deseja? Será que é um cargo novo? Será que é um bem material melhor? Será que é isso? Olha os desejos que você está colocando. São desejos bons, são desejos reais. Mas a pergunta é, isso está me levando para perto de Deus ou para longe de Deus? Essa coisa que eu desejo. É bom que a gente analise esse ponto, tá? Diga não aos desejos errados. Fácil, né? A teoria é muito fácil, mas vai para a prática. Vai tentar entender isso, porque o Espírito Santo, graças ao Senhor, ele nos auxilia. Ele nos ajuda
a seguirmos a nossa jornada. Só que o dizer não, ele auxilia, mas o dizer não é uma decisão sua, é uma decisão minha. Eu que tenho que dizer não. A decisão é minha, não é o Espírito Santo que vai dizer não por você, você é que vai dizer. Se você está sendo orientado por ele, ou não orientado por ele, a decisão vai ser sua. E toda vez a gente fala sempre sobre a questão da vontade de Deus, né? E Deus nos dá sabedoria para tomarmos as nossas decisões correndo os riscos. A gente pode até ter uma decisão boa para nós, que lá na frente não vai dar certo. E a gente vai achar, será que foi Deus que não fez? Toda vez eu me lembro de Flauber aqui dizendo sobre a questão do André Jump. Ele tentou uma vez, não passou. Aí ele ficou aqui se questionando, né? Olha, será que é vontade de Deus, né? Eu não ter feito o André Jump? Meu pensamento, olha, é vontade de Deus que você faça. Agora, se você não passou de primeira, então, meu amigo, estude mais, se comprometa mais, e da próxima vez você vai e passa. É bem simples nessa questão. Certo? Então, existem essas, vamos dizer assim, possibilidades de que a gente tem de dizer não aos desejos errados. E, glória a Deus, o Espírito Santo nos auxilia. Abram aí em Colossenses 3, 5 e 6. Quem pode ler, querido? Colossenses 3, 5 e 6. Adolescentes, me ajudem, queridos. Considera-se isso, o que Tiel leu, ervas daninhas, mato. Pensa na figura do jardim, que eu falei, né? Dá para a gente considerar o que foi lido como ervas daninhas, ou seja, fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Sim, né? Sim. Essas são as ervas daninhas que todo dia está crescendo no nosso jardim. Todo dia. É impressionante como a nossa natureza, ela produz isso em larga escala. E toda vez eu me lembro, quando se fala em natureza, eu me lembro da história do escorpião e do jacaré, né? Queria atravessar o rio, o escorpião disse, jacaré, você me leva aqui no outro lado. Ele falou, você está louco? Quando vai chegar lá, você vai me morder e a gente vai morrer. Eu falei, você está ficando... deixa de ser idiota, rapaz. Eu vou atravessar e se eu te morder, a gente vai morrer afogado. Aí o jacaré disse, faz sentido. Colocou o escorpião nas costas e levou. Quando chegou no meio do rio, pá, picada. Os dois morrendo afogados. Mas, rapaz, você não disse que isso é minha natureza. É muito mais forte do que eu. A nossa natureza pecaminosa é muito mais forte do que nós. E, graças a Deus, tem o Espírito Santo para nos orientar. Porque a nossa tendência é produzir prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E idolatria não é... Vocês estão cansados de saber que não é só ídolos, né? É trabalho, é relacionamento, é família, até trabalho na igreja pode ser um ídolo para você. Você está simplesmente substituindo
a criatura pelo Criador. E isso é perigoso. É muito perigoso. Seguindo. Como mudar? Assim, vamos lá em Romanos 8, 12 e 14. Romanos 8, 12 e 14. Quem pode ler? Vai, Letícia. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A 14, 12 a 14. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana espera, porque se viverem de acordo com a existência dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito Santo, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só. O texto fala sobre a questão de somos devedores, não à carne. O que você pode entender de que você você não é devedor de sua carne? Pensa. Eu não sou devedor da minha carne. Para os meninos, para as meninas, né? Sexo antes do casamento, hoje todo mundo está fazendo. Minha turma está toda fazendo. Mas eu não vou fazer. Eu não sou devedor, eu não preciso fazer isso. Para os maiorzinhos, a carga tributária do Brasil é gigantesca. Então, para que eu possa crescer, eu tenho que sonegar. Já que está todo mundo sonegando, os empresários está todo mundo sonegando, por que não? Eu não vou sonegar. Você não precisa fazer isso. Você não é devedor da sua carne. O que o texto explica é exatamente isso aí. Eu não posso ir junto com a boiada. Aí, repito, fácil? De jeito nenhum. Como é difícil você agir dessa forma. A teoria é linda. É linda a teoria. E eu não estou dizendo que é fácil de fazer, não. Que é sendo moralista, orientando as pessoas. Não, de jeito nenhum. Eu sei que não é fácil você ser empresário no Brasil, né? Você ser jovem, hoje em dia cristão, não é brincadeira. Mas, pense, você não é devedor da carne, e aí não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo assim: pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui, olha o ponto. Segundo ponto. Carne e espírito. Eu acho que está bem claro no texto de que é uma questão de escolha. Reforçando, né? Vou dizer como se estivesse lá na classe dos meninos, né? Você ser espiritual, você não vai viver como um zumbi, né? Assim, né? Abençoando todo mundo, tal, né? A vida segue. Você tem que agilizar, você tem que correr, você tem que batalhar, você tem que estudar, você tem que buscar as coisas que você deseja, certo? Mas não idolatrando elas. E o Espírito Santo, ele vai nos orientando. Eu às vezes me pego pensando exatamente isso. Digo, minha gente, a gente fica querendo as coisas, né, por tudo que está, né? Ganhar dinheiro, vamos, não sei o quê. Engraçado que você fica, olha, o pessoal diz, né? Olha, todo mundo quer ter, né? Quer ter
Hoje em dia, as pessoas querem ter. Não, rapaz, hoje você tem que ser. Não é isso? Vocês já ouviram falar isso? Né? Aí teve um cara que disse, eu quero ser milionário. Eu quero ser famoso. Ou seja, até isso algumas pessoas pegam essas brechas, né, para poder se justificar daquilo que desejam. E aí eu fico pensando, digo, rapaz, essa batalha que a gente tem a cada dia, de buscar as coisas, né, buscar conforto, eu acho que de alguma forma é salutar, mas será que o Espírito, olha só, que Deus não está me freando para as coisas? De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. Por quê? Se a gente não tiver um freio, principalmente espiritual, a gente vai se arrebentar lá na frente. Eu me lembro de uma propaganda que tinha. Olha, potência sem controle não era sobre pneus. Potência sem controle não dá certo. De fato, o Espírito Santo tem que estar nos auxiliando, nos controlando, porque senão a nossa natureza humana vai nos levar a ruínas, vai nos levar à morte. Carne e espírito é uma questão de escolha. Como filhos de Deus, somos guiados também pelo Espírito Santo. Ele é como se fosse um GPS espiritual. Já estou finalizando, minha gente. O menino não fala? Fala, povo. Vocês conversam com só não sei o quê. Olha, temos o seguinte. Vou colocar aqui um estudo de caso para os adolescentes. Lucas, 14 anos, é apaixonado por futebol. Presta atenção, mano. E sonha em ser o melhor jogador do seu time. Ele treina excessivamente, assiste a vídeos e lê sobre técnicas constantemente, buscando impressionar colegas e técnicos. Seu objetivo é uma vaga em um time profissional. Essa obsessão afeta outras áreas da sua vida. Ele falta na igreja e evita reuniões familiares para treinar. Seus pensamentos giram em torno do futebol, causando ansiedade e frustração quando erra. Ele até ora pedindo ajuda a Deus para melhorar, mas sente que seu desejo não é prioridade para Deus. Sem perceber, a busca por fama e reconhecimento no futebol tornou-se central em sua vida. Lucas começa a questionar se todo esse esforço traz a felicidade esperada, mas se sente incapaz de diminuir o ritmo. Qual é o ídolo do coração na vida de Lucas e como está afetando o seu relacionamento com Deus? Como Lucas poderia praticar o arrependimento contínuo nessa situação? Que passo prático ele poderia dar para recentrar sua vida em Deus sem abandonar o futebol? Respostas. Os meninos, os craques aí. Primeira pergunta. Qual o ídolo do coração na vida de Lucas e como está afetando o seu relacionamento com Deus? Sim. Uhum. Sim. Queria ter um filho assim, viu? Olha, é isso mesmo. Normalmente os ídolos, qualquer ídolo da nossa vida, a gente está substituindo pelo Criador. Futebol é uma criatura ou um criador? Né? A criatura. Né? Redes sociais, criatura. Né? Fama, criatura. Dinheiro, criatura. A gente, quando substitui criatura por criador, você já está idolatrando. Qualquer coisa. A minha família. Não. Prioridade minha família. Prioridade minha família. Você é
idólatra da sua família, Letícia? É isso aí, Letícia. Eu digo sempre que quando a gente está no olho do furacão, passando por dificuldades ou coisas que a gente não consegue compreender, o melhor que a gente pode fazer é se encolher mesmo, sabe? Assim, ficar. E aí imagina o furacão mesmo, assim, passando por você, e você, Senhor, me protege e deixa eu tomar uma decisão correta, porque eu não estou entendendo nada, sabe? Eu apenas preciso confiar em Ti. Só confiar em Ti. Isso não é que seja uma obrigação, mas é só o que a gente tem em mãos. É só o que a gente tem na nossa mão, é a nossa fé em Deus, quando a gente está em dificuldades. E o ídolo é muito fácil de ser gerado. É como mato, né? É como mato no jardim, é muito mais fácil. Lá, eu passei lá essa semana com o Thaís, tem muito mais mato do que planta, do que flor. Aí tem que ir lá de novo tirar, é um exercício diário, é um exercício contínuo, é um exercício de vigilância, até Jesus nos levar, somente. É só a vida toda. A gente tem essa vigilância por causa da nossa natureza. O Lucas, e tudo tem que voltar. A nossa correção de rota, ela tem que se voltar para a palavra do Senhor. Não tem como, né? É ela que confronta esses nossos desejos pecaminosos. Deus é que o Espírito Santo, através da sua palavra, é que nos confronta a mudar a rota. Sozinhos podemos? Creio que sim. Creio que algumas pessoas conseguem mudar de rota, assim, sem perceber. Porque a gente vê muita gente, né, se arrependendo de alguma coisa e tal, e a gente vê que não, vamos dizer assim, não teve Deus na história. Mas o arrependimento que leva para a salvação, só através de Jesus Cristo. Aí não tem como. A gente vai ver pessoas, né, que são boas, né, que têm bons desejos, mas precisam de um arrependimento real. Certo? Vamos ver aqui, chegamos ao meu final do slide. E aí, a lição ela tem alguns questionamentos, algumas perguntas que temos, que fazem nos refletir. Nossos desejos nos aproximam ou nos afastam de Deus? Estamos arrancando as ervas daninhas do seu coração ou deixando que cresçam? Está na hora de confiar no Espírito Santo para mudar seu coração e deixar de tentar lutar sozinho. Todos nós temos desejos que podemos nos afastar de Deus. O problema não é apenas que desejamos, mas o quanto esses desejos dominam o nosso coração. Você se lembra que eu falei isso? Né? Não é pecado, minha gente, você lutar, você enriquecer, não é pecado. Não é pecado. A gente tem muitos exemplos na Bíblia. Só que, toda vez, quando eu vejo um homem muito rico na Bíblia, eu vejo Abraão. Né? Abraão era um homem de posses. Jó era um homem também de muitas posses. Mas o que é que diferenciava Jó e Abraão dos demais? Não eram as posses dele. Ele tinha posse, mas parece que no relato bíblico, aquilo ali não era uma coisa importante para os dois. Importante para eles era estar próximo do Senhor, era estar
junto dele, era ouvindo a voz, era querendo saber o que Deus tinha para eles, não era as finanças. E toda vez, quando eu vejo em finanças, aí eu trago para mim, acho que toda família tem um tio rico, né? Provavelmente você conhece um tio rico na sua família. Tem, toda família tem? A sua vai ter. Aí, eu tenho também, né? Eu tenho uma família de tio rico. Aí, engraçado é que, minha gente, ele está até doente agora, está em tratamento, câncer. E o que me chamava a atenção nele, para mim, não era a riqueza dele, era a humildade e era a generosidade, o desprendimento que ele tinha com as riquezas. Eu me lembro que iam, mas, minha gente, mas não são muitos missionários que iam lá na fábrica dele e ele ajudava, sabe? E ajudava. E quando eu ia passando assim, quando eu passava para conversar, alguma coisa assim, eu me lembro. Eu passava lá. O seu tio sempre ofertou, o meu tio sempre foi um missionário. Vou dizer isso a ele. Não disseram ainda ele não, vou dizer. Meu tio sempre foi um missionário, porque... E aí eu entendo o seguinte, é que, nessa parte de generosidade, né? Quando você não dá valor a bens materiais, Deus lhe abençoa. E quanto menos você dá valor, mais Deus lhe abençoa. Eu vejo dessa forma, essa busca pela questão das riquezas. Tá? Digo pelos meninos, porque os meninos estão aqui, né? Estão na batalha ainda, eu sei que vê muita coisa em rede social, né? E a gente tem que ter uma relação bem salutar com as riquezas, como a Bíblia fala. Certo? Deixa eu finalizar aqui. Deus é maior e melhor que a inclinação da nossa carne. Ele nos chama ao arrependimento contínuo e nos dá o Espírito Santo para nos fortalecer nessa luta. A verdadeira mudança acontece quando escolhemos mortificar os desejos que nos afastam de Deus e confiar nele para mudar o nosso coração. Amém, queridos?